pelas redes sociais, nosso bom dia todo especial. Olha, hoje, dia 31 de março, nós temos uma data especial aqui no nosso município de Canarana a ser lembrada. É os 50 anos da Copercol, esta cooperativa que colonizou o município de Canarana, como também Água Boa e Terra Nova do Norte. Nós estamos aqui com o presidente da Fundação Pro Memória de Canarana, o seu Anibaldo Pomer, que vai nos relatar um pouquinho sobre esta data importante. Seu Anibaldo Pomer, que também já foi patrão do nosso CTG daqui de Canarana e dentre outras atividades que já desenvolveu. É engenheiro também, né? E, seu Anibaldo, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Alemão. É um prazer a gente estar aí hoje falando e nessa data tão importante em que comemoramos os 50 anos da fundação da Cooperativa de Colonização 31 de Março Limitada, realizada lá na cidade de Tenente Portela, no estado do Rio Grande do Sul. E estamos à disposição aí de algumas do que o senhor puder nos perguntar para responder. E é uma satisfação muito grande. E cumprimentamos todos os radiovintes aí da Rádio Vida Nova e também aos telespectadores. Senhor Anibaldo, essa história então começou há 50 anos. O senhor teve essa sua participação, essa vivência também nessa caminhada. E daqui a pouquinho nós também vamos mostrar aqui algumas imagens, né, da história do município de Canarana. Como é que foi para o senhor também? Há quantos anos o senhor está aqui no município? E como que foi para o senhor viver toda essa história também? Eu tenho uma vivência bem participativa aí. A gente veio para cá no ano de 1973, maio de 73, para desenvolver atividades na área de agrimensura. Aí a gente ajudou a demarcar lotes rurais, urbanos, abrir essas avenidas, ruas aí da cidade, e de lá para cá a gente tem uma participação bastante efetiva e sempre ajudando a comunidade e em diversas entidades em que a gente participou. Voltando ao tempo, na época quando o senhor chegou em Canarana com a sua família, atualmente o senhor está aí com a sua mãe também, né? Da dona Selma, né? Está aí com saúde? Isso, a minha mãe já tem 90 anos, está aqui desde 83. Ela veio, na verdade, 10 anos depois que eu vim para cá. Sim. Isso, e eu em 75 também fui pioneiro lá na Água Boa, onde a gente começou, também desenvolvi trabalhos de agrimensura e onde a gente teve um lote rural lá e plantamos arroz e depois voltamos a Canarana, moramos um tempo em Barra do Garças e retornamos para cá. Então a gente tem toda essa vivência, todos esses anos aí em Canarana e acompanhando todos os projetos de colonização realizados pela Copercol e depois Conagro e finalmente Copercana. Como eu já disse anteriormente, voltando ao tempo, quando o senhor iniciou os trabalhos de agrimensura aqui em Canarana, abrindo as ruas, como o senhor mesmo disse, né? No meio do cerrado, temos até algumas imagens aqui, né? Com os trabalhos técnicos aí do Altemir Sangalete, temos algumas imagens antigas. Isso faz o senhor voltar no tempo, lembrar aqueles tempos, né? O senhor se imaginava na época que Canarana seria o que é hoje? Não, de repente não imaginava, né? Porque o projeto inicial, inclusive, ele não previa um núcleo urbano. Era simplesmente um projeto de colonização para assentar as 80 famílias de associados da Copercol. Ela previa no seu projeto inicial a primeira agruvila, a segunda agruvila e a terceira agruvila. Depois, sentindo a necessidade, o Norberto na época, sentindo a necessidade de repente concentrar mais em função de escola, igreja e tal, vamos fazer um núcleo urbano e aí surgiu a ideia de centralizar aqui onde hoje é Canarana o núcleo urbano. A gente não imaginava que tivesse todo esse progresso aí, tal, né? Sempre se imaginava, vai se tornar uma cidade e tal, né? Mas realmente teve um desenvolvimento muito grande. Norberto Schwantes foi pastor luterano, mas teve um papel fundamental no projeto de Canarana, né, Anibaldo? Positivo, ele que foi o idealizador do projeto lá em Tenente Portela, ele vendo lá que as propriedades rurais eram muito pequenas, né? Muito divididas entre pais e filhos, né? Tinha propriedade de 5 hectares, 10 hectares, 12, 15 hectares. Aí a ideia dele inicial não era ele vir para cá ou acompanhar um projeto de colonização, era melhorar a situação dos agricultores lá na região de Tenente Portela, onde ele ministrava a comunidade evangélica lá como pastor. Sim.
entendeu? Aí de lá, aí surgiu a ideia, o que fazer, teve um agrônomo alemão chamado Tom Ford, aí ele convidou o seu Orlando Rever para desenvolver alguns projetos lá para melhorar a situação dos agricultores lá na região de Tenente Portela. Seu Orlando Rever, só desculpa interromper, o seu Orlando Rever ainda é em vida, né? Ele está morando onde atualmente? Ele mora em Cuiabá. Em Cuiabá. Isso, seria interessante ele conceder uma entrevista nesse sentido, porque ele acompanhou. Aqui no ano passado, a gente teve, né? Ele no ano passado. Então, aqui, foi ótimo, então. E mora em Cuiabá e foi um dos idealizadores junto com o Norberto Schwantz. Aí o que eles fizeram? Era difícil a comunicação na época, eles fundaram uma emissora de rádio, que foi a Rádio Municipal, né, de Tenente Portela. Né? A partir dela, poder comunicar com os agricultores para fazer aquelas reuniões e tal. Ela teve um papel fundamental também. Fundamental, muito importante, porque senão não teria como comunicar com todo esse pessoal lá. Tá? Aí aconteceu, fizeram diversas reuniões no interior e no dia 31 de março de 1971 eles marcaram a Assembleia Geral de Fundação, que foi realizada lá no Cinema, na cidade de Tenente Portela, no dia 31 de março, justamente no dia em que os militares comemoravam a data, né? Essa data de 31 de março. Senhor Anibaldo, o senhor como agrimensor, né, profissional no ramo, na época abrindo as ruas aqui na nossa cidade, né, vendo essas ruas sendo abertas desta forma assim, tudo grande, larga, né, o senhor se imaginou assim, será que é necessário um projeto desta magnitude, ruas tão largas, temos aí 14 metros de pista, né, é isso, senhor Anibaldo? As avenidas são na verdade, de 61 metros de largura, né? As duas pistas total, né? E a avenida central de 20 metros, isso. Então, isso aí foi a ideia que teve na época Norberto, juntamente com Orlando Rever, e fazer uma cidade já futurista. Isso. Aí conheceram Brasília antes disso, né? Que tinha aquelas avenidas largas, que foi uma inspiração para isso, né? Aí trouxeram o projeto, elaboraram ele, e a gente ajudou a abrir as picadas com muito cuidado, tal, abriram todas as ruas, que a ideia inicial do Norberto era preservar as avenidas com a vegetação nativa, né? Ainda o cerrado temos, ainda tem. O cerrado como ele era, então não era para mexer, era para deixar como estava. Era uma instrução na época até para a gente como agrimensor, ao abrir as picadas avenidas, não entrar, não derrubar nenhuma árvore que não fosse a da picada e aonde o trator passaria para abrir a rua. Era já era já uma instrução na época. Ele tinha uma certa preocupação também com a parte ecológica, né? Ele tinha essa ideia também nos projetos de colonização, sempre instruía que se preservasse bem as nascentes, as cabeceiras. Isso aí sempre foi e consta dentro dos projetos. Para quem analisar hoje e ler um projeto de colonização, ele vai ver todas as observações que ali constam. Senhor Anibaldo, pesquisando na internet, a gente vê que o nome Coopercol, ele ainda existe como cooperativa em outros municípios, outros estados. Até eu estava vendo aqui, parece que ainda existe esse nome. A Coopercol foi um nome único para Canarana ou foi um nome adotado por ser cooperativa? Foi adotado inicialmente para Canarana, Coopercol, Cooperativa de Colonização 31 de Março Limitada, fundada para acompanhar o projeto de colonização canarana. Certo. Tá? Na época ainda não tinha esse nome, era um projeto de colonização, surgiu depois no decorrer do tempo. Tá? Mas depois ampliou-se os projetos de colonizações. Vieram Tangudo aqui, no município de Canarana, o projeto Serra Dourada, né? Canarana 2, Canarana 3, Garapu e Culuene. E Água Boa, o projeto Água Boa em si, 1, 2 e 3, também teve o Garapu 1, né? Que foi um dos primeiros projetos também. Tá? Até uma certa altura foram realizados pela Coopercol. Depois o Norberto entendeu ser mais fácil, mais prático, de repente, fazer uma colonizadora particular. Aí ele fundou a colonizadora própria dele em sociedade com o Bertoni, né, que na época era diretor do INCRA. Uma pergunta, senhor Anibaldo, eu estou em Canarana, né, me sinto um autêntico canaranense, né, mas não, né, com esse respaldo como o senhor, como pioneiro. O distrito de Serra Dourada, ele começou antes do que Canarana, que é onde nós estamos aqui hoje,
ou ele já foi feito depois? Depois, sim. O primeiro projeto foi Canarana, inclusive quando o pessoal, os primeiros chegaram aqui, não tinha nem como chegar aqui nos 40 mil hectares que foram adquiridos, né? Certo. Eles se acamparam lá na Fazenda Tanguro, ali, quem vai para Matinha, lado esquerdo, tem a Fazenda Tanguro. Foram acampados aí e a partir daí foram localizando as áreas, entrando com um cavalo. A BR-158, ela já existia? Já existia. Ela estava aberta até na Fazenda Suiamiçu, saía para São Félix e até um certo... Mas uma pergunta que me intriga, por que entrar 37 quilômetros à esquerda e chegar até onde nós estamos aqui? Por que não ter feito Canarana lá na beira da pista? É porque foi adquirido os 40 mil hectares e eles se localizam aqui. Eles não são lá do entroncamento. A pista já é a divisa. Não é divisa. O projeto de colonização Canarana 1, ele está mais ou menos na 20 quilômetros do entroncamento para cá, onde começa. Lá em cima surgiu depois, quando o Neberto conseguiu comprar o projeto Canarana 2. Tá? O projeto Canarana 1 é de uma altura para cá. Tá? Aí se fez a primeira, segunda, terceira gruvilas. Tá? Lá tem uma linha seca, depois se desce pelo Rio Tanguro, sobe pelo Córrego Brejão, aí faz divisa onde hoje é a Ponta Bonita, desce o Martignar, na época era chamado de Catarina, já estava aqui, né? Aí desce pelo lá o Pintado, sobe o Galheiro, aí pelo Água Limpa e fecha nessa linha. Isso eram os primeiros 40 mil hectares adquiridos e eles teriam que ser localizados onde os títulos do Estado foram vendidos. Sim. E esses títulos foram requeridos pelo senhor Alfredo Toneto, um senhor lá de falecido, já hoje é de Santa Maria, né? Que foi que requereu muitas terras, muitos títulos no estado na época do DTC, inclusive Água Boa foi requerido por ele, a região do Val, aqui no Garapu, a Araxingu, até aqui, a Fazenda Liro Branco, toda essa região foi requerida no estado por ele. Aí, como na época podia requerer até 10 mil hectares por pessoa, né, por CPF, ele colocava em diversas pessoas, depois comercializava esse aqui. E esses 40 mil hectares aqui de Canarana, ele vendeu para um pessoal de São Paulo, que depois ele, mesmo o filho dele, Alfredo Floriano Toneto, que intermediou a venda disso aqui para a cooperativa de colonização para que se realizasse esse projeto aqui. E tudo cerradão aqui na época. Tudo cerrado. Do entroncamento para cá não existia nada. Nem nada. A primeira picada, Dr. Orlando trouxe lá da Universidade de Santa Maria, onde ele se formou, 4 agrônomos que abriram a primeira picada até chegar ali na primeira gruvila, até naquela Vila Sucuri, que era a origem. Isso. Eles que fizeram esse primeiro trabalho, né? Eu já cheguei no ano seguinte, já tinha uma boa parte já feita, né? E a gente continuou esse trabalho. E as primeiras famílias já foram chegando logo após abrir a picada, que nem eu já quero mencionar aqui o seu Augusto Dunk, que a gente sabe que Augusto Dunk chegou, né, em outubro, mais tarde um pouco, né? Quem chegou, a primeira família que chegou e acampou lá na fazenda foi do seu Bruno Gaib. A família Gaib, né? Gaib. Seu Bruno. Eles acompanharam, inclusive, o primeiro trabalho, a abertura da picada, até chegar na primeira gruvila, tá? Aí, o Arlindo, o Luiz Cancian, né? Ele tinha caminhão na época, foi que trouxe as primeiras mudanças e tal, e foram descarregadas lá. Não tinha como chegar na área. Mas aqui, o senhor acompanhou isso? Não, eu cheguei no ano seguinte. 73, né? Mas assim, senhor Anibaldo, uma pergunta assim também, uma curiosidade. O senhor observando as famílias chegando em Canarana, qual era o semblante, principalmente das mulheres? Chegarem aqui, descarregar a mudança nesse cerradão, nesse fim de mundo, nesse matão, como é que era não dava um certo pânico? Não era muito fácil, muitos desanimavam e tal, né? Ou ficavam um tempo e via as dificuldades, pensavam em voltar, mas era muito difícil. Como é que vai voltar? Vendeu o pedacinho de terra que tinha lá para aplicar aqui e tudo, não tinha condições. Aí ficavam, mas o projeto teve muita dificuldade, né? Foi difícil, os primeiros famílias, quando chegaram ali no Córrego Sucuri, teve um desânimo. Até eu sugeri aqui, não sei se na imagem... Podemos mostrar, sim. Isso. Sim. Esse livro, Uma Cruz em Terra Nova, que fala de todo o projeto, toda a saga da colonização. Começando esse livro, tenho 2, inclusive. Começando por Canarana e depois culminando com Terra Nova e os últimos projetos que foi Querência e lá, Projeto Ana Terra, lá no município de Itapurá. Sim. Esse livro tem à disposição, senhor Anibaldo? Esse livro está à disposição na Fundação Pro Memória, no prédio ali, nessa rua mesmo, Tenente Portela. Está à disposição e está à venda a R$15 a unidade. R$15 só? Isso, é barato.
pode ser adquirido lá. E de antemão, Alemão, eu quero presentear aqui a emissora de rádio com esse livro. Se quiser colocar num sorteio, de repente no domingo, alguma coisa aí, da emissora. Então vamos mostrar aqui para a população, no verso, temos aqui na capa, né? Isso. Temos aqui na capa a imagem do colonizador Norberto Schwantes, né? Que foi o idealizador. Ele, no final da vida dele, ele faleceu muito cedo, com 53 para 54 anos. Câncer? Ele já era deputado federal, inclusive deputado constituinte, chegou a assinar a Constituição de 2088. Certo. Aliás, 1988. E na parte da frente temos essa ilustração, né? Uma cruz em terra nova. Uma cruz em terra nova, né? A gente vai mostrar aqui na câmara 2, mais pertinho. Você que está é um livro bacana, eu já li ele, recomendo, muito interessante. Na parte de trás, vocês podem ver aqui na parte de trás, tem a imagem, então, do Norberto Schwantes, que foi o colonizador aí, né? Isso. Foi deputado também, né, seu Anibaldo? Deputado federal, constituinte, como eu falei. Seu Anibaldo, com relação à questão da Copercol, o que aconteceu que ela deixou de existir? Como eu mencionei antes, aí devido à dificuldade de ser cooperativa, de conseguir assinaturas rápidas do presidente e toda a diretoria, fazer aquelas reuniões para acompanhar tudo, o Norberto entendeu que os projetos precisavam andar rápido, porque esses projetos eles eram financiados por um programa na época que se chamava Proterra. Tá? Esse Proterra, ele via que ele ia acabar de uma hora para outra e parava todos os financiamentos. Então, toda maneira, ele queria agilizar os projetos de colonização. Foi aí que ele tentou fazer todo o serviço de topografia mais rápido, através de imagens satélite, para jogar tudo no INCA, para aprovar rápido os projetos e aproveitar ainda esse crédito fundiário, que todos esses lotes aí, eles eram financiados pelo Banco do Brasil através desse programa, num prazo de 10 anos, né, com 2 de carência, inclusive 80% dos lotes eram financiados, 20% cada parceiro tinha que entrar com recurso próprio. Sim. O senhor ajudou também na demarcação das divisas, das terras, das propriedades? Sim, ajudei a demarcar muitos lotes aí, né? Sim. A gente, começando do lote número 1, lá na terceira agrovila, que era um pioneiro Dorcídio Diniz, começou do lote 1 e a gente veio medindo todos os lotes ali, uma parte aqui na Canarana 2, ajudei, e depois na terra onde hoje é o projeto Tanguro 1, que foi um projeto, uma propriedade adquirida pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que depois passou a ser colonizado também. O município de Querência, seu Anibaldo, ele pertencia à Canarana. Essa era uma gleba toda que foi adquirida? Como é que foi que surgiu? O município Querência, ele pertencia ao Pérez, né? Antônio Pérez. Isso, Antônio Pérez era o que quereu a todas as áreas do projeto Querência. Ele era um espanhol. E desse surgiu o projeto Querência, foi desmembrado daí. Ele tem uma história muito interessante. Esse Antônio Pérez era espanhol e ele era estivador no Porto de Santos. Começou por aí não sei como que ele conseguiu chegar em Cuiabá e vendo a venda dessas propriedades, aí ele começou a requerer títulos lá, até 10 mil hectares. Aí toda essa gleba aí de Querência era a gleba espanhola, como era conhecido. Inclusive ele denominou rios e gleba Betis, Rio Betis, que é o nome lá da Espanha, né? O rio Daro é da Espanha, denominou essas propriedades. Esse aí. Aí ele vendeu essa primeira etapa, depois segunda, terceira e quarta etapas para Copercana, né? Já na Copercana, para colonizar essa área. Copercana surgiu depois da Copercol? A Copercana surgiu, sim. Ela surgiu em 1975, portanto, 4 anos depois. A Copercana foi fundada na cidade de Nometoque, lá no Rio Grande do Sul, por um pessoal da Água Boa. Antes deles mudarem para cá, tinham adquirido os lotes para formar o projeto Água Boa, eles fundaram a Copercana lá. Eu sou o único representante dessa fundação aqui em Canarana. O senhor ainda é representante? Eu fui da primeira diretoria, primeiro Conselho Fiscal da Copercana. Ela existe lá ainda a Copercana? Não, a Copercana não existe mais, ela está em fase de liquidação. Mas a sigla Copercana teria a ver com o nome Canarana? Sim, lá a ideia inicial era, a sede foi instituída a cidade de Água Boa como sendo a sede, e para
chamar, vamos dizer assim, todo o pessoal do Projeto Canarana que já estava aqui, resolveram lá naquela reunião, como não tinha nenhum representante de Canarana, colocar o nome Copercana para pegar, juntar esse pessoal de Canarana tudo, e era uma maneira de chamar eles, porque seria uma cooperativa só, e o interesse era que Canarana participasse dessa cooperativa. Copercana, Cooperativa de Colonização Canarana Limitada, esse era o nome. Qual foi o papel dela sucedendo então a Coopercol? Não, ela inicialmente não seria a sucessora da Coopercol. Ela foi fundada como uma cooperativa de produção, para comprar os produtos agrícolas. Essa era a dificuldade que eles viam na época, a comercialização da produção que seria obtida aqui, né? Certo. E também distribuição de insumos e depois passou a operar também com mercados e tudo que o agricultor necessitava para a região. Ela conseguiu beneficiar os agricultores? Conseguiu trabalhar? Inicialmente foi muito importante, né? Sim. Foi muito importante a criação dela. Depois foi bastante questionada em algumas que se dizia que não deixava entrar outras empresas, que ela monopolizava e tal, né? Mas ela teve um papel fundamental. Ela depois, quando começou o projeto Querência, através de um programa Prodecer que existia, aí ela resolveu entrar, né, e fez o primeiro projeto Ana Terra, lá no município de Itapurá, e depois o projeto Querência, aqui já ela se cadastrou no INCRA como colonizadora também. Até essa data de começar o Querência, ela não era colonizadora. Mas aí a Coopercol já tinha sido extinta, aí ela passou a assumir também o papel de colonizadora. O projeto Terra Nova já foi dela também, o primeiro. Foi dela também. Isso. Senhor Anibaldo, o senhor como o senhor mesmo disse, o senhor é engenheiro, agrimensor. A demarcação dos lotes aqui no município de Canarana, da forma como está hoje, as propriedades, todas elas estão devidamente documentadas, não existe possibilidade de haver, de repente, uma propriedade que não esteja com a documentação legal? Não, todos os 80 lotes do princípio aqui foram todos escriturados, e todos eles desmembrados dos 40 mil hectares que compunham os 4 títulos originais do estado aqui. Sim. Todos escriturados, não tem problema, é um dos projetos que tudo funcionou normalmente. A gente vê tanto problema a gente que trabalha nessa área, de Sim. sobreposição de área, de títulos que vêm de um lado, vêm de outro, se sobrepõem. Intermate hoje para mim é uma grande confusão lá em Cuiabá, na tal de base cadastral que eles inventam lá, deslocando títulos, tal, né? Então, mas Canarana foi feito desde o começo com a preocupação de colocar a área onde ela realmente foi vendida, onde os títulos foram vendidos, amarrados nos acidentes naturais, que são os rios aí, Tanguro, Água Limpa e tal, né? O senhor continua exercendo a sua profissão, Sim, né? Sim, estamos na área, trabalhando com georreferenciamento. Até fiz bastante serviço agora na Gaúcha, fiquei conhecendo uns Egebart lá, né? Conhecendo os parentes lá na Gaúcha, né? Que bom. Nessa questão, então, de agrimensura, também o senhor continua trabalhando, e caso as pessoas precisarem também desse serviço, o senhor tem um amplo conhecimento, né? A gente já está quase 50 anos trabalhando de agrimensura, né? Sim. A gente já conhece um bocado aí das divisas e terras e titulação, e hoje, através de georreferenciamento que a gente faz, está à disposição. Estamos aí para prestar serviço. Senhor Anibaldo, mais uma questão que vem intrigando toda a nossa região do Araguaia, essa questão do zoneamento. Ela atingiria o nosso município, como eu já venho dizendo, que tiraria até, se não me engano, 4 milhões de hectares. Isso daria um impacto muito negativo, né? Muito negativo. A Canarana não seria tanto, porque a área que atingiria seria mais a da reserva indígena ali do Rio das Mortes. Áreas mais baixas. Mas lá desde Chavantina para baixo, desde Araguaiana, né? Todos aqueles mais na bacia do Rio Araguaia, Rio das Mortes, estaria incluído, até São Félix e até lá embaixo, né? Sofreria bastante lá, Bom Jesus, Serra Nova, Santo Antônio, próprio São Félix, aqui Cascalheira, que vai até no Rio das Mortes, né? Água Boa nem tanto, porque seria Nova Nazaré mais, né? Essa faixa aí, pegaria parte do município de Água Boa, até onde eu vi esse perímetro que faria parte deste... Quem ganha com isso, se fosse colocado em prática e fosse aprovada essa questão do zoneamento, senhor Anibaldo? Com certeza, os municípios todos atingidos perdem com isso, né? Não, eu acho que pouca gente, ninguém ganha nada aí. Ninguém ganha nada, porque, né? De repente, a questão ecológica, né? Seria um pouco mais preservada aquela região.
Mas eu entendo que do jeito que está hoje, não deveria, porque o pessoal que mora ali, segundo o que a gente entendeu aí, vão continuar morando, né? Pode exercer atividade pecuária, alguma coisa, só não pode desmatar nada e não pode financiar nada, não pode fazer nada. Não teria... Mas isso não é viável. Isso aí não é viável. Eu entendo que isso aí eu acho que o doutor Eugênio, né, que está puxando à frente aí, eu acho que a região deveria dar um apoio grande a ele para ver se isso aí mas não isso sai. não há, isso aí, né, está em trâmite, mas assim, se depender da vontade do povo, não vai ser aprovado. Não, eu acredito que não, né? Não tem condições. Isso aí já teve movimentos anteriores, né, de ligar as reservas indígenas, aquela do Areões com essa aqui da Matinha, né? Sim. E já teve aqui também lá de ligar Campinápolis com a reserva do Xingu, seria toda aquela parte ali também, tornar uma reserva. Eu acho que isso é inviável hoje em dia com tanta gente e um caos social que isso causaria hoje na região, né? Bem, senhor Anibaldo, nós estamos com o nosso tempo já limitado, né? Mas, assim, nós teríamos muito o que conversar. Quero já, de antemão, já te agradecer e já deixar aqui um convite para uma próxima oportunidade, trazer o senhor novamente aqui para falar com mais detalhes sobre a Fundação Promemória, as pessoas que podem também visitá-la, né? A Fundação Promemória, comentar sobre essa estrutura, as relíquias, né? As recordações que vocês têm lá. Nós temos um farto acervo lá, né? Acervo muito grande, e convidamos, né, a todos que ainda não visitaram, os que já passaram lá. Eu estive vendo ainda essa semana o livro de presenças lá, com mais de 15 mil visitações, né? Sim. Então, está aberto. Ainda, hoje, agora com essa pandemia, é um pouco mais difícil, né? Mas a gente mantém uma funcionária na parte da manhã e outra na parte da tarde. Se uma pessoa quiser ir lá, ela será atendida perfeitamente. Tá? Tivemos essa semana também a Assembleia Geral, ordinária, e está tudo em ordem, vamos dizer assim. Que bom, que bom. Continua os trabalhos, né? Opa! Senhor Anibaldo, muito obrigado pela sua presença. Senhor Anibaldo Palmer, que é agrimensor, é o presidente da Fundação Promemória aqui de Canarana, que mantém viva a história. Também foi patrão do CTG, né, senhor Anibaldo? Nos anos 90, 91, isso. E a gente agradece, então, mais uma vez a sua presença. Obrigado pelo presente desse livro, Uma Cruz em Terra Nova. Nós estaremos, então, aqui, né, fazendo um sorteio no domingo, no programa Bom Domingo. E as pessoas que quiserem também adquirir, poderão visitar a Fundação Promemória, apenas R$15, né, senhor Anibaldo? Mas é quase de graça. É um valor simbólico, né, que a gente está vendendo, ainda tem temos bastante exemplares lá e estão à venda. Eles, na verdade, foram na época patrocinados, né? Sim. Então é o valor simbólico que a gente... Ajuda para manter a fundação também. Ajuda. Senhor Anibaldo, mais uma vez o nosso muito obrigado, ficamos muito felizes, muito gratos e por nós estarmos, através da sua pessoa, lembrando dessa data importante para o nosso município, né, a Coopercol, essa cooperativa de colonização. Olha, a gente agradece, né, a oportunidade de divulgar um pouco e esperamos que o pessoal visite a Fundação Promemória, né? E estamos à disposição aqui da Vida Nova para qualquer eventualidade aí, uma nova entrevista ou algum esclarecimento se for necessário.